Professor Tony, a gente está recebendo aqui com muito carinho o delegado-geral DG, Lusquei com a salva de palmas. Até que fim ele veio. O senhor foi bem tratado? Muito bem tratado, Ilson. O Riley tratou bem lá embaixo? Sim, muito bem. Hoje o povo já gosta, né? Vamos dizer daqui a pouco que hoje que é o programa da segurança. Só pode. Mas é porque hoje foram muitos resultados positivos, né, Ilson? É verdade. Delegado, 4 operações só hoje. Delegado-geral, eu lhe pergunto, a Polícia Civil do Piauí vive um dos melhores ciclos da sua história? Eu não tenho dúvida, Ilson. Primeiro, boa tarde aqui a todos. Estou tendo o prazer hoje de conhecer aqui a sua equipe, né? A Teônia, o Cachorro, o professor, E o Tataia. Tom Kerleu, o Tataia. Certo? Então, vive um ciclo maravilhoso, né? E eu, particularmente, eu fico feliz porque hoje, se você olhar a equipe do secretário Chico Lucas, era a minha equipe. Era. Você olhar lá atrás as entrevistas, operações grandiosas que foram feitas, era o Zanata, que trabalhava comigo no DPE, era o Anchieta comigo na Delegacia de Repressão a Crime de Informática, o Ian, o Thales, que era do Greco, hoje está na DEOP. Então, toda essa turma era a minha turma. E eu, o Chico Lucas levou. Levou para ficar lá Levou perto. para ficar com ele. Então, Não é besta. nós tivemos aí depois a habilidade de trazer o Charles da Secretaria de Justiça para Tem dado um show, né? para realizar o trabalho do Draco, né, que nós minutamos, né, o decreto do Draco lá na DG, e também resgatamos o Samuel, né, que estava na central de flagrância. Eu digo, Samuel, você não é delegado de plantonista de central, você tem que ter uma... E aí ele se empolgou novamente e também vem dando um show. Então, a equipe da Polícia Civil hoje está excelente. E E o que é que mudou, delegado? acredito que isso, Gestão mesmo. gestão, quando o secretário ele escolhe seu comandante-geral e seu delegado-geral é diferente. Então, assim, o secretário Chico Lucas, ele me ouviu. Então, todos os policiais civis que estão lá delegados partiram da minha indicação, do meu aval, né? Então, você viu o que é a inteligência hoje da SSP, comparado, né? Então, da mesma forma, o Sheivan. Então, hoje, nós estamos blindados. Eu, Zanata, Anchieta, é um time só. Ninguém está passando a perna em ninguém. Ninguém está jogando por trás. Né? Então, um jogo limpo. Já existiu isso? Já. Um jogo limpo, porque o único alvo nosso é a criminalidade. Certo? Então, não tem ciúme de ninguém. Você vê que é uma união sem precedentes. Um defendendo o outro, é verdade. Isso. Nas declarações, inclusive. Você observa, você não vai ver o Zanata ou o Anchieta aceitar ninguém questionar meu trabalho, nem eu deles. Então, a gente trabalha realmente numa harmonia total. É por isso que o Chico Lucas bate muito nisso, o nosso secretário. Tem que ter união, tem que ter harmonia, e o time tem que estar centrado, que o objetivo é reduzir criminalidade no Piauí. Uma das coisas que me chama muita atenção é a envergadura que o secretário Chico Lucas se tornou no governo, mas ele continua escutando quem é especialista, né? Verdade, ele diz, toda reunião nossa, ele escuta, ele anota, ele quer que resolva o problema. A solução nós vamos dar. Lógico que ele, como secretário, é uma pessoa que tem uma inteligência acima da média que ele tem. Ele, às vezes, ele realmente dá uma sugestão e a gente ali tenta aprimorar como aquela sugestão dele cabe dentro da investigação policial e dá certo, né? Então, hoje mesmo, nós já reunimos com ele, hoje, tivemos reunião para tratar de algumas zonas aqui da cidade, onde você vai ver que em poucos dias vai ter uma intervenção realmente muito forte. Qual o maior problema hoje de Teresina em termos de segurança? São aquelas zonas de expansão. Você não vê no centro realmente urbano homicídio, né? Você vê mais ali, por exemplo, ali naquela expansão da Zona Norte, na região da Grande Santa Maria, na expansão ali da Zona Sul. Né? E sempre com nichos de faccionados? Sim. Certo? Então, assim, você pode ter certeza, isso aqui eu posso antecipar, porque a gente já vem fazendo, mas a Secretaria de Segurança hoje determinou ações muito fortes, intensas, né? Que em poucos dias, inclusive, que ele próprio, Chico Lucas, deve acompanhar bem de perto. Ele vai para a linha de frente pela primeira vez? Porque o secretário, assim, tem algumas coisas que eu não posso antecipar,
ele vai tentar resolver essa questão não só com a questão da força policial, da questão do mandado judicial, do cumprimento de busca, prisão, realmente, só prendendo, que eu queria dizer. Ele vai realmente tentar resolver essa questão Porque hoje, ó, das a ocupações. polícia do Piauí é uma das polícias que mais prendem. Mais prendem. Sem O dúvida. problema é que não sei como. Hoje prenderam um cara com 3 mandados de prisão em aberto. É o que eu digo, o problema não está na polícia. Se todos que cumprissem sua pena têm que cumprir, não estariam soltos assim, não. Entendeu? A criminalidade teria diminuído. Então, assim, as ocupações, às vezes, elas têm muitas pessoas de bem, né, que vão realmente porque precisam, mas aí se infiltram bandidos, né? E aí a gente vai entrar com muita força, mas, logicamente, nós vamos preservar As as famílias pessoas de bem. né? Isso aí não vai ter problema nenhum. Eu vi, inclusive, que está tendo mais uma vez um problema grande com invasão aqui na prolongamento ali da Kennedy, né? Acho que é Sim. mais ou menos ali. Já chegou para a DG alguma informação sobre isso? Não, naquela região não. Às vezes, assim, quando acontece isso, eles já procuram logo a polícia militar. Assim, alguém que tem um terreno invadido, eles já procuram logo a polícia militar, já pedem logo uma reintegração de posse e é programada, não é, para que se faça isso de forma o menos traumático possível, né? De forma menos traumática. Né? Delegado, eu fiz uma pergunta mais cedo, mas eu ainda queria repetir mais ou menos um contexto com o senhor. Hoje, a polícia efetuou 4 operações muito bem-sucedidas, que foram um verdadeiro golpe no crime organizado e nas facções. Draco, DENARC, SSP, Terceiro DP. E nesse momento em que as facções elas recebem esse duro golpe dessas 4 operações, em que um dos cabeças foram presos, há um vácuo de poder. E o crime organizado ele é desarticulado pela Polícia Civil. Nesse momento podem haver conflitos internos, guerras internas, disputas de poder interno, mortes. Como que a Polícia Civil vai preparar os próximos passos e suas ações de inteligência para monitorar isso, para ver como que vai ser os próximos passos e monitorar as ações dessas facções e dessas articulações criminosas? Foi justamente um dos temas de hoje. Da reunião. Foi justamente isso. Com a presença do Zanata presente, a inteligência, o Coronel Sheiva. Inclusive é isso. Às vezes, quando eles perdem o líder deles, né, o cabeça, eles ficam ali acéfalos e aí começa às vezes, uma matança desordenada. Né? Por isso que nós nos preparamos. A reunião de hoje foi justamente para isso, para que a gente se antecipe e já prenda os alvos que nós entendemos que são potenciais pessoas que possam... Que queiram ocupar esse espaço. Exatamente. Né? A Polícia Civil se antecipando, usando a inteligência, usando o que é para ser usado para combater as facções criminosas. E você falou aí do secretário. Secretário, o que eu quis dizer? Que além dessa questão, que a gente já faz isso ordinariamente todos os dias, essa questão que ele lançou ainda quando ele era do intérprete, do ProURB, é muito importante. Então, nos locais onde eles estão conseguindo fazer aquela urbanização, não seria, na verdade, legitimando ali a posse do imóvel de uma pessoa, regularizando, que ali vai realmente aparecer o dono do imóvel, que aí se instala realmente a família, ali está diminuindo a criminalidade. Então, ele também tem esse viés de atacar a criminalidade com essa questão da regularização fundiária através do ProURB. Então, a visão dele é macro, né, de segurança pública, como tem de ser. Então, por isso que eu falo, essas zonas de expansão estão nos preocupando e ele está tratando isso tanto conosco, com as polícias, mas também está tratando desse viés social aí de regularização. Só acredito que vai ter muito candidato da polícia nas próximas eleições, delegado? Elson, sempre tem, né? Você vê no Congresso Nacional... Tem a bancada, né? Tem bancada, tem delegados de vários estados, tem policiais militares, né? Aqui no Piauí nós temos grandes nomes que eu tenho certeza que, se eventualmente se dispuserem, tem chances. E nomes que foram até, por exemplo, o delegado Samuel foi vereador, foi secretário, entende bem sobre
politiquês, né? De como agir, como... São bons nomes, mas a polícia tem muitos quadros bons para substituição de qualquer problema, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos bons quadros, inclusive hoje, por exemplo, no próprio Draco, no próprio DENARC, se eventualmente algum deles vier a sair, ali mesmo nós já temos algum substituto à Me altura. chamou a atenção porque falou do DRAC e da DENARC. Foi. Não, é porque se a gente tem que ser claro, são os nomes que hoje Estão fazendo tá um em bom alta, trabalho, né? né? O Charles foi fazer uma operação lá em Alto Longar, que é a cidade da minha esposa, e lá fiquei recebendo foto das pessoas, tiravam foto com ele e ficavam me mandando. Né? Eu chamo o Batman do Piauí. É o Batman Pois do Piauí. aí é lógico que a pessoa sempre fala, né? Não tem como esconder que há uma possibilidade, ainda que hoje ele diga que não. Né? Ele não... Mas também não estou afirmando. Não, só Estou deixando aberto. Suposição. O senhor tem ligações políticas no seu município. O senhor pretende ingressar? No momento não, Elson, porque assim, olha, eu tenho conversado com o secretário Chico Lucas, eu estou com 6 anos e 3 meses na Delegacia Geral. Certo? Só eu e o James Guerra passamos esse período. Então, não é fácil. Não. Você vai olhar o Brasil, procure quantos delegados gerais tem com esse período em atividade. Então, você tem que saber se relacionar bem com a sociedade, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Poder Legislativo. E com a própria classe. Lidar né, com direito, com recursos humanos, que não é fácil, com sindicatos. E a gente tem conseguido fazer isso. E eu já falei de política com o secretário Chico Lucas, mas é como eu digo, eu acredito que, no momento, minha missão realmente seja segurança pública, certo? Porque acredito que, se realmente alguém vier a sair para ser candidato, não pode sair todo mundo, tem que ficar alguém de confiança da gestão, do governo, e que tenha a capacidade de tocar o projeto para frente. Chico Lucas seria um bom vice? Na minha opinião, sim. Né? Não tenho E dúvida seria nenhuma. o Anchieta, o substituto aí? Não, aí tu possivelmente? já está fazendo futurologia demais. Mas é uma boa pergunta, né? Bom, obrigado, Verdade. meu irmão. Parabéns pelo trabalho. São mais de 6 anos, né? Vai tirar umas férias só na eleição de 2026. É verdade, aqui não tem férias, não. Só na eleição de 2026.